Esse aqui é o tradicional shopping da minha cidade, Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Houve um tempo em que esse shopping era movimentado e abundante. Hoje, várias lojas estão fechadas e outras fechando. O movimento que era composto de famílias em compras hoje é tomado por jovens que querem encontrar outros jovens, mas que pouco contribuem para a economia do local, já que pouco ou nada consomem. Das 3 grandes lojas que existiam, as 2 principais seguem no shopping, Renner e C&A, mas ambas, no meu ponto de vista, mudaram muito. A terceira grande loja é a Americanas, que sempre foi muito vazia e basicamente só um depósito para vendas online. Mas na contramão dessa tendência, Novo Hamburgo parece ter encontrado um local melhor para fazer compras, o Outlet iFashion, que é aberto, possui muitas lojas e é mais afastado, proporcionando uma melhor experiência de compra. O setor dos shopping centers tem passado por uma montanha-russa de altos e baixos. O crescimento recorde do comércio eletrônico afetou esses grandes centros de compras como nenhum outro durante toda a década dos anos 2010 e não parou por aí. Quando pareciam estar se encontrando no meio da bagunça causada por Amazon e companhia, os shoppings receberam um golpe de misericórdia e foram obrigados a fechar suas portas durante meses, após o mundo ser atingido por uma pandemia. Inclusive, em 2021 fizemos um vídeo falando justamente sobre isso, que foi um dos vídeos mais vistos aqui do canal. Nos últimos anos, os shoppings perderam muitos de seus parceiros varejistas e suas importantes lojas. Por isso, seu destino parecia certo. Os shoppings sucumbiram à pressão de tantos desafios e cada vez mais se tornariam apenas memórias de um passado recente. Mas não foi exatamente isso que aconteceu. Não só muitos shoppings sobreviveram à pandemia, como alguns têm buscado formas de se manter no gosto dos consumidores pelas próximas décadas. A questão é, eles vão conseguir? Em um cenário onde tudo aponta para o fato de que outras maneiras de consumir irão varrer os shoppings do mapa, alguns números mostram que ainda há vida pela frente, especialmente se eles souberem o que fazer. Presos nessa dualidade, os shoppings vivem seu momento mais crítico na história, onde qualquer mínimo detalhe pode finalmente decidir qual é o futuro dos shoppings. Os shoppings têm sido uma constante na vida das últimas gerações. É um dos primeiros locais que vem à cabeça quando as pessoas pensam em fazer compras, já que estão acostumadas com a presença desse tipo de empreendimento nas principais cidades do mundo inteiro. Algo tão comum hoje, mas que foi idealizado somente após o fim da Segunda Guerra Mundial pelo arquiteto austríaco Victor Gruen. Ele havia fugido da Europa após a ascensão do nazismo de Hitler e foi parar em solo norte-americano. Apesar de que já existiam centros comerciais semelhantes muito antes, foi Victor quem realmente idealizou o conceito dos shoppings, sendo o arquiteto responsável pelos primeiros empreendimentos do tipo lá nos Estados Unidos na década de 50. Por conta disso, o austríaco ficou conhecido como o pai dos shoppings. Mais tarde, ele acabou revelando que não gostava do apelido e que, na verdade, se arrependia totalmente da sua própria criação. Por quê? Quando o arquiteto imaginou o conceito dos shoppings, ele não tinha em mente necessariamente um local para compras e consumo, mas uma espécie de centro comunitário que permitisse que as pessoas se reunissem e desfrutassem de lojas, escolas, centros médicos e espaços de lazer e refeição. Sua ideia fez bastante sucesso e o conceito se espalhou pelo resto do mundo, mas especialmente lá nos Estados Unidos. Até mesmo o Walt Disney chegou a admitir que os shoppings de Victor inspiraram a arquitetura de um de seus parques de diversão, o Epcot Center. Mas com o tempo, os shoppings se tornaram cada vez mais focados em consumo e menos na experiência. Ao invés de servirem de centros integrados, os shoppings passaram a servir para atrair pessoas e promover vendas a todo custo. Foi exatamente por isso que Victor Gruen deserdou sua própria criação, chegando a dizer que os shopping centers destruíram nossas cidades, chamando os locais de empreendimentos bastardos. Apesar disso, a verdade é que muitas das ideias de Victor sobreviveram e ainda são características dos grandes shoppings que conhecemos, como os estacionamentos e os corredores grandes. Hoje, os shoppings enfrentam o desafio do comércio online, a maior ameaça à sua existência desde a concepção do modelo pelo arquiteto austríaco. Ao mesmo tempo, outros tipos de empreendimento também surgiram e acabaram fazendo frente à soberania dos shoppings. Com milhões de produtos ao alcance de um toque na tela e outras opções para compras presenciais e entretenimento, o que exatamente ainda leva algumas pessoas a preferir os shoppings? Apesar de enfrentarem os avanços tecnológicos e disputarem espaço com uma série de inovações no gosto do consumidor, os shoppings têm a seu favor uma gama de características que ainda o tornam preferência de muita gente.
Devido à grande variedade de lojas e serviços, esses locais ainda oferecem uma experiência presencial de compra, proporcionando bastante comodidade e conveniência, já que concentram em um lugar só opções para todos os gostos e necessidades. Não é preciso nem explicar muito que é possível fazer de tudo nos shoppings, desde ir ao cinema ou comer em um restaurante, a comprar roupas, eletrônicos, móveis e até às vezes cortar o cabelo. Além disso, a própria estrutura dos shoppings é pensada para atrair o máximo de pessoas possível. Como a gente já comentou em um vídeo passado, os shoppings contam basicamente com 2 tipos de loja, as lojas âncora e as lojas satélite. De forma simples, as lojas âncoras geralmente são as maiores lojas de um shopping, contando com uma vasta gama de produtos ou serviços, e são especialmente importantes para o empreendimento por atraírem muitos consumidores para o local. São lojas como Riachuelo, Renner, C&A, Centauro e lojas americanas, por exemplo. Já as lojas satélite são todas as outras lojas, geralmente lojas menores, que não têm tanto potencial de atração de clientes, mas que são fundamentais para a lucratividade dos shoppings e geralmente oferecem produtos um pouco mais específicos. A presença desses 2 tipos de loja faz com que muitos consumidores, sem perceberem, recorram aos shoppings por sentirem uma espécie de confiança de que vão encontrar o que procuram por lá. Além disso, outro ponto que favorece os shoppings é a experiência presencial de compra, que apesar de ser algo relativamente simples, é algo que as compras virtuais ainda não podem oferecer e pode ser muito importante para vários tipos de produtos. Quem costuma comprar roupas online provavelmente já comprou uma peça que não possuía o tamanho correto ao chegar, ou simplesmente era diferente das fotos do site de alguma forma. Os shoppings permitem uma prática mais imersiva de compras, onde você leva para casa exatamente o produto que tem em mãos na loja. Essa experiência imersiva não se restringe somente às lojas, já que os shoppings modernos também focam intensamente em oferecer muitas formas de entretenimento em seus estabelecimentos, como cinemas, shows, brinquedos e praças de alimentação, um efeito chamado de Disneyficação dos shoppings. Um outro fator que costuma levar as pessoas aos shoppings é o fator segurança, especialmente em países como o Brasil, onde a segurança pública é precária em boa parte das cidades. Ambientes fechados e controlados como shoppings podem servir como uma espécie de porto seguro para quem não quer correr o risco de ser assaltado na rua enquanto faz compras. Além de poder fazer suas compras mais sossegado, o cliente do shopping também consegue usufruir do conforto do local, que quase sempre é climatizado e oferece áreas de descanso, banheiros amplos e muitas outras comodidades, como espaço para deixar as crianças brincando enquanto você faz compras. Mesmo assim, os pontos que contam a favor dos shoppings podem não ser suficientes para manter suas portas abertas. Uma mistura de mudanças de hábitos de consumo, ascensão do comércio eletrônico e o impacto das medidas restritivas para conter a pandemia não deixaram dúvidas de que os shoppings, como conhecíamos há 10 ou 15 anos atrás, não vão ter mais espaço no mundo de hoje. Em 2019, antes da pandemia, os lojistas brasileiros tiveram mais de 190 bilhões de reais em vendas, valor que caiu mais de 30% no ano seguinte, para quase 130 bilhões, quando a pandemia forçou o fechamento dos shoppings por todo o país. Do ponto de vista dos negócios, uma das grandes desvantagens do modelo de shoppings tradicional é sua dependência das grandes lojas. Uma vez que algumas dessas lojas encerrem suas atividades em um determinado shopping, os impactos da saída de uma loja âncora podem forçar o empreendimento inteiro a fechar as portas, como uma espécie de efeito dominó. O fluxo de pessoas diminui, as lojas satélites perdem faturamento e sucumbem aos preços dos aluguéis, acabando com a receita do shopping e levando o negócio todo à falência. Isso não só é uma possibilidade, como já se mostrou verdade em diversos casos, especialmente graças ao chamado apocalipse do varejo, fenômeno que já vitimou grandes varejistas como Sears, JCPenney, Revlon e Guitar Center nos Estados Unidos. A queda de gigantes como essas, que muitas vezes funcionam justamente como lojas âncoras dos shoppings, tem tido um impacto significativo no fechamento de diversos shoppings ao redor do mundo. Relatórios da UBS em 2022 apontavam que até 2027, até 50 mil varejistas norte-americanas encerrariam suas atividades. Ao mesmo tempo, analistas apontam que o número de grandes shoppings por lá cairia de 700 para algo em torno de 150, número muito abaixo dos 2.500 que já teve na década de 80. Existe um canal chamado Bright Sun Films aqui no YouTube, que tem uma série chamada Abandoned, ou Abandonado em português, e uma grande parcela de episódios trata de shoppings abandonados pelos Estados Unidos e Canadá.
Não é fácil para que as lojas menores se estabeleçam nos shoppings tradicionais, devido principalmente aos altos investimentos necessários para que isso aconteça, como aluguéis e custos de manutenção, além de que as lojas muitas vezes enfrentam concorrência dentro do próprio shopping e não desfrutam de muita flexibilidade de promoções e horários. Então, o que exatamente vai ser do modelo tradicional dos shoppings? Eles serão capazes de concorrer com o comércio eletrônico ou mesmo outros tipos de shoppings em ascensão, como os outlets? Em 2019 foi inaugurado o Mega Shopping American Dream em Nova Jersey, nos Estados Unidos, uma obra gigantesca com mais de 280 mil metros quadrados de área. É o segundo maior shopping do país, atrás somente do já veterano Mall of America. O American Dream tem capacidade para 450 lojas e é tão grande que conta com um parque de diversões, um parque aquático, pista de esqui interna e pista de patinação no gelo. A própria concepção do American Dream foi na contramão das previsões de que os shoppings iriam acabar em breve por conta do comércio online. Mas só 6 meses depois da sua inauguração, o shopping e o mundo tiveram um baita de um azar. A pandemia começou. Por conta disso, o American Dream nunca teve a popularidade esperada e o negócio tem passado por dificuldades desde que abriu as portas. Em 2021, o shopping teve um prejuízo de 60 milhões de dólares, além de não cumprir com uma dívida de quase 9 milhões em 2022. Até hoje não é difícil achar notícias sobre dificuldades financeiras ou inadimplência do empreendimento. Mas esse caso teve um agravante em específico, que foi a pandemia. Muito provavelmente, se não tivesse acontecido, o shopping não teria enfrentado tantas dificuldades. O que significa que a ascensão do e-commerce por si só provavelmente não é capaz de dizimar os shoppings, mas que também não quer dizer que os shoppings não tenham que se adaptar se quiserem permanecer relevantes. No Brasil, enquanto o comércio ainda se recupera dos efeitos da pandemia, os shoppings não param de receber más notícias, como o escândalo recente das lojas americanas. Americanas, que no início de 2023 entrou com pedido de recuperação judicial após a descoberta de um rombo bilionário nas suas contas, tem uma porção de dívidas de todos os tipos, inclusive com aluguéis nos shoppings, onde possui unidades que chegam a quase 12 milhões de reais. Já a Rede Marisa também tem passado por dificuldades e tem adotado uma reformulação para negociar suas dívidas de 200 milhões de reais, que incluem também aluguéis nos shoppings, estratégia que a Tok Stock parece estar adotando também. Mesmo assim, o presidente da Associação Brasileira de Shopping Centers, Glauco Rumai, defende que não há motivo para acreditar no fim dos shoppings. No Brasil, em 2022, o número de visitantes mensais dos shoppings subiu de 397 milhões em 2021 para 443 milhões, um número mais próximo das estatísticas pré-pandemia. Apesar disso, em entrevista à revista Isto É, Glauco ressalta a importância da evolução no setor. Na década de 70 era inimaginável ter cinema em shopping, porque era perda de dinheiro, ocupação de espaço, não ajudava na venda. Hoje em dia, não se inauguram shopping centers sem cinema. No Brasil, 90% dos cinemas estão dentro de um shopping. Antes não havia estacionamento, merchandising, evento, área gourmet. O setor foi evoluindo à medida que a sociedade foi se sentindo mais segura e mais contemplada com os serviços e com o atendimento do shopping. E esse foi o pulo do gato. Essa foi a grande sacada do setor que tornou o Brasil referência do segmento no mundo. Por isso ele argumenta que os próximos passos do setor deveriam ser direcionados ao uso da tecnologia, como uma forma de complementar a experiência que o cliente tem ao sentir e experimentar o produto. Para isso é preciso usar tecnologias que reduzam processos chatos como as filas para pagar, além de usar o e-commerce como aliado dos shoppings e não inimigo. Um fato importante é que o próprio funcionamento dos modelos dos shoppings está mudando, como explica o consultor Luiz Alberto Marinho. Segundo ele, há uma mudança ocorrendo na maneira como as lojas são usadas para atrair clientes nos shoppings. As lojas âncoras têm deixado de ser lojas de departamento e varejistas e têm se tornado cada vez mais restaurantes e serviços de entretenimento. Isso diminui o lucro dos shoppings, pois essas lojas não pagam tanto quanto as âncoras tradicionais. Então dá para ver que a situação dos shoppings, em especial no Brasil, é bastante complicada e ainda muito incerta. Vários fatores apontam para um futuro difícil para os shoppings, principalmente os tradicionais, ao mesmo tempo em que estatísticas parecem mostrar que os shoppings ainda estão longe de sumir das nossas cidades. Particularmente falando, o shopping de Novo Hamburgo não é mais o mesmo há tempos, está sempre praticamente vazio, sem movimento, enquanto o outlet da cidade, mesmo sendo mais afastado, está sempre cheio de gente comprando tudo de mais variado.
os outlets têm oferecido algumas coisas que atraem mais que os shoppings, principalmente no quesito preço e também por serem ao ar livre. Produtos nos shoppings tendem a ser mais caros por conta dos altos custos de aluguel. Nos outlets não existe esse problema e os lojistas conseguem praticar preços muito mais atrativos. Além do mais, os outlets têm incorporado áreas que eram vistas só nos shoppings, como alimentação e lazer. Por isso, a expectativa é que o setor cresça ainda mais nos próximos anos, criando alternativas aos shoppings tradicionais. De qualquer forma, os shoppings terão que se adaptar à nova realidade de que os melhores preços e variedades estão na internet. Logo, vão ter que se diferenciar em outros quesitos, como uma melhor experiência do cliente, além de incorporar tecnologia para facilitar o consumo. Me diz aí qual é a sua opinião sobre o futuro dos shoppings. Comenta aqui abaixo e dá uma olhada no que o pessoal está falando. Se você quer descobrir o que eu chamo de algoritmo humano e como você pode usar ele para levar um canal no YouTube de 0 a 100 mil inscritos, confere uma aula grátis no primeiro link da descrição ou apontando a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela antes que essa aula saia do ar. Agora, para descobrir qual é o real futuro do metaverso, se é que ele tem futuro, confere esse vídeo aqui que está na tela. Aperta nele aí que eu te vejo lá em alguns segundos. Por esse vídeo é isso, um grande abraço e até mais.